Marcos, a discussão sobre o isolamento social, sobre a cloroquina principalmente, acabou deixando no segundo plano a campanha de vacinação antigripe de São Paulo. Por isso, nós vamos atualizar essas informações com Núbia Araújo, que é a diretora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Núbia, muito bom dia. Como é que estamos em termos de vacinação? Eu sei que nos primeiros dias foi uma corrida muito grande, faltaram vacinas até em vários postos. Hoje, como é que nós estamos? Quem é que está sendo vacinado? Até quando vai? Dê todas essas informações aqui para a gente desenvolver a conversa. Ok, bom dia a todos. Olha, a vacinação realmente é o segundo plano, não é a primeira grande preocupação, é a Covid, mas a vacina vem aí como uma opção também de, em sendo vacinado, ter a proteção contra os vírus de influenza, que são vírus também respiratórios que circulam no nosso meio nessa época. E olha, até aqui temos boas notícias para dar, nós alcançamos 100% dos idosos, isso é um número de 4.800.000, quase 5 milhões de idosos já foram vacinados. É a primeira vez que isso acontece, né, Núbia? Olha, nós fazemos essa campanha nacional de vacinação há 22 anos e os idosos sempre tiveram coberturas ótimas, como 97%, 95%. O idoso sempre foi o grupo que mais procurou a vacina influenza. Mas esse ano, com essas 3 semanas, já alcançamos os 100% de idosos. Trabalhadores de saúde, estamos agora com 74%, ou seja, temos que buscar ainda cerca de 300 mil trabalhadores da saúde e ainda policiais, bombeiros, policial civil, militar. Esse grupo está mais atrás, aí com perto de 40%, temos que melhorar ainda a vacinação das forças de salvamento e segurança. A vacina está disponibilizada, precisa haver a busca por essa vacinação nos mais de 8 mil postos aí espalhados por todo o estado. A vacina, iniciamos a campanha com um quantitativo bem justo, não é? E por isso houve realmente vários municípios com unidades ou mesmo município com falta do imunobiológico. Agora já foram distribuídas mais de 8 milhões e meio de doses, por isso alcançamos esse número total geral de doses aplicadas de 6 milhões de doses. E a campanha continua, né? Nessa próxima semana, no dia 16 de abril, nós começamos a segunda etapa, chamando para essa segunda etapa agora os pacientes crônicos, todos os tipos de doenças crônicas, sejam elas respiratórias, cardíacas, doenças crônicas associadas a problemas hepáticos, problemas neurológicos, todos os diabéticos que fazem uso de medicamento, hipertensos, transplantados, obesidades, pessoas também que têm alguma imunossupressão, ou seja, temos aí esse desafio, são mais 3 milhões de pessoas no estado que chamamos de portadores de alguma doença crônica. Além deles, pela primeira vez está sendo chamado também caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo, todos os trabalhadores também dos portos, os portuários. É um grupo grande aí de quase 3.800.000. Tudo no estado de São Paulo, né? Nos remete a números assim muito, muito grandes. Essa segunda etapa começa na quinta-feira, dia 16, e se estende aí até o dia 8 de maio. Ô Núbia, se alguém tiver com alguma sensação, algum sintoma de gripe, mesmo que não saiba se é Covid-19, H1N1, um resfriado comum, qualquer coisa, é recomendável que tome a vacina ou é melhor esperar? Nós sempre esperamos, né, no que diz respeito a todas as vacinas, quando o indivíduo tem sim uma doença aguda febril, principalmente, nós recomendamos o adiamento da vacinação. Ele espera, então, passar esse quadro gripal, que chamamos, e logo depois ele pode vir, sim, tomar a sua vacina, que é bem segura, uma vacina de vírus morto, extremamente segura e bem tolerável ao organismo. Ô Núbia, está sendo fácil para vocês evitar a aglomeração, né? Que é a principal recomendação no mundo todo por causa da pandemia do coronavírus, né? Como que tem sido feito esse trabalho, né? Imagino que essa é uma campanha diferente de vacinação por conta dessa recomendação. As pessoas estão respeitando a distância, quando há um número maior
do público-alvo numa unidade de saúde? Há a orientação aí para se organizar essa fila? Qual a resposta que vocês têm recebido da rede? Olha, é impressionante o nível de responsabilidade do cidadão e também dos profissionais de saúde. Os municípios buscaram estratégias diferenciadas para diminuir a contenção de pessoas. Isso foi muito respeitado, tem sido respeitado. Muitas unidades básicas de saúde fazem vacinas, mas os municípios saíram para outras estratégias, como escolas. São mais de 1.000 escolas em todo o estado de São Paulo, quase 1.100 escolas. Então, buscou-se outras estratégias para que não houvesse essa concentração de pessoas. E vocês podem ver pela mídia, inclusive, que a aglomeração de pessoas na vacinação não tem acontecido. Teve também a estratégia do drive-thru, onde o indivíduo podia receber a sua vacina mesmo no interior do veículo, e é claro que forçando esse distanciamento entre um carro e outro, mas mesmo assim as filas tiveram um respeito impressionante, demonstrando aí muita responsabilidade também. Acho que a comunidade estava muito bem instruída, muito bem informada da importância do distanciamento, e isso está sendo respeitado. Então é comum você ver numa unidade de saúde uma fila longa, mas justamente em função do distanciamento. Núbia, o que está acontecendo no litoral de São Paulo? Enquanto você está dando entrevista aqui para a gente, muitos ouvintes entrando em contato com a gente pelo WhatsApp, falando que ainda não conseguiram se vacinar e são idosos. Santos, Peruíbe, Praia Grande, Itanhaém. Está faltando no litoral, Núbia? Olha só, eu poderia ter trazido, eu não trouxe aqui o dado por região, onde eu poderia falar para você qual está a cobertura da Baixada Santista. A cobertura do estado é de 100%, vamos dizer que a regional de Santos esteja aí com 90%, 93%, 95%, e faltam alguns idosos ainda. Eles têm ainda esses próximos dias para procurar a sua vacinação. Nós estamos sim sendo abastecidos. É que eles relatam eles estão dizendo que falta vacina nos postos, alguns dizendo que já foram 3, 4 vezes na tentativa de tomar a vacina e não conseguiram. Isso é possível sim que tenha ocorrido. E é possível que aconteça ainda no decorrer dessa campanha que vai até o dia 22 de maio. A realidade é que todo o empenho do Ministério da Saúde, do Instituto Butantan, de antecipar essa campanha para 23 de março, não nos permitiu ter exuberância de doses de vacina. Essas vacinas são enviadas semanalmente do Instituto Butantan, diretamente da fábrica, para o almoxarifado central, que coincidentemente fica aqui no estado de São Paulo, fica aqui na cidade de Guarulhos, e daí sai a vacina para todos os estados do Brasil, inclusive para o estado de São Paulo. É uma entrega semanal para todos os estados, e sim, enquanto chega essa vacina aqui no almoxarifado estadual, há uma força-tarefa que remete essa vacina rapidamente para o estado como um todo. A nossa regional de Santos deve ter recebido a vacina ontem. A vacina dessa semana, ela chegou na quarta-feira, e entre quarta e quinta-feira houve todo um esforço para que todas as regionais recebessem. Santos, tenho quase certeza que recebeu ontem. Os municípios devem estar sendo abastecidos. Ontem mesmo devem ter sido abastecidos, portanto, podem retornar às unidades de saúde. Pode acontecer também que aquele município que inicialmente expandir o número de postos, justamente para facilitar o acesso do cidadão, nesse momento, já tendo alcançado a meta de vacinação, pode ter a redução de algumas unidades, algumas escolas, mas sempre num quantitativo de unidades suficiente para o atendimento. Esse ano aqui foi anunciado, Núbia, poderá continuar a acontecer em alguns municípios no decorrer dessa campanha, em função desses quantitativos tão enormes que precisamos, e o abastecimento não tem sido pleno. Ô, Núbia, esse ano aqui foi anunciado como novidade que as farmácias estavam autorizadas também a aplicar vacina. Isso já aconteceu ou não tem vacina para as farmácias? A vacinação em farmácias, ela inicia agora, a partir da segunda-feira, dia 13, somente no município de São Paulo. Essa estratégia, uma vez que os municípios já estavam buscando outros locais de vacinação, principalmente escolas, foram priorizadas escolas no sentido de terem um pátio grande,
uma possibilidade de fazer a vacina no ambiente aberto. Então, muitos municípios saíram, né, optaram, já lá no começo da campanha, né, em 23 de março, por buscar unidades em outros locais, principalmente em escolas. Então, naquele momento ainda nem tinha sido disponibilizadas, né, nem tinham sido disponibilizadas aí tantas farmácias. E os municípios caminham, então, nas suas estratégias. O município é o gestor, ele é o responsável pelas estratégias montadas ali naquele município, e ele pôde optar ou não por fazer a vacinação em farmácias. A cidade de São Paulo caminhará disponibilizando algumas farmácias para essa ação a partir dessa segunda-feira. Você falou que no dia 8 se encerra a vacinação, dia 8 de maio. No dia 9 é o dia D, quando mais postos estarão abertos. Por que demorou tanto para ser marcado esse dia D? Nós estamos ainda no dia 10 de abril, daqui um mês ainda, e com as pessoas querendo tomar vacina, Núbia. Olha, não tem outra resposta a não ser te dizer que diz respeito ao abastecimento da vacina. Então, os municípios estão aí disponíveis, os profissionais de saúde, mas a produção da vacina, ela é aos poucos, ela se dá aos poucos, né? A gente sabe que a composição dessa vacina é divulgada no mês de setembro. Então, a composição, ou seja, o que vai conter dentro dessa vacina, a Organização Mundial da Saúde sempre solta essa informação no mês de setembro. Toda a composição da vacina do hemisfério sul, então, fica disponível em setembro. Os laboratórios começam a trabalhar a partir de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Geralmente são esses 6 meses para uma produção grande de vacinas, não é? Essa produção vem acontecendo pelo Instituto Butantan. Há um compromisso de 100% da sua produção ser entregue totalmente ao Programa Nacional de Imunizações, não é? Essa produção estaria mais para o mês de abril, não é, mais bem abastecida, e a antecipação da campanha para março fez com que esse quantitativo enorme de 75 milhões de doses não estivessem prontos. Essa produção ainda está em andamento, enquanto estamos aqui falando, a produção está acontecendo lá, e semanalmente há a entrega do quantitativo que foi produzido para o Programa Nacional de Imunizações, que divide, né, distribui então para todos os estados. Então, também tem essa questão de logística, como vacinar milhões de pessoas ao mesmo tempo. Só em São Paulo são quase 18 milhões de pessoas que estarão contempladas em algum desses grupos prioritários. Eu queria deixar claro que a campanha que começou no dia 23 de março, ela é cumulativa, ela vai, né, seguindo até maio. Então, aquele grupo que estava inicialmente na etapa 1, ele também pode ser vacinado na etapa 2. Não é que tem uma data máxima e que os idosos não poderão mais ser vacinados a partir do dia 16 de abril. Isso não acontece. Tá? Então, ela tem continuidade e os grupos vão sendo, então, incorporados. Eu queria agradecer, então, a Núbia Araújo, diretora de imunização da Secretaria de Saúde de São Paulo, falando sobre a vacina de vacinação contra a gripe. Obrigada, Núbia. Até uma próxima, hein? Bom dia.